TVC, a TV do Correio da Manhã. Alô, pessoal, é uma satisfação novamente eu e o Carlos Gamas irmos até a sua residência através do TV Correio da Manhã, canal 16 em Petrópolis. E o programa Enfoque Espírita é veiculado aos sábados às 7 horas e 30 minutos, às segundas-feiras às 0 horas e 30 minutos, às quartas-feiras às 6 horas e 30 minutos, às quintas-feiras às 0 horas e 30 minutos. E nós temos um e-mail, tá? Aqueles que querem mandar algum e-mail para nós, porque aceitamos perguntas, sugestões e também reclamações, para enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. Pode ser visto também pela internet www.tvc16.com. E também pode ser acessado pelo Facebook, TV Correio da Manhã, e no Instagram também, TV Correio da Manhã. Mas o importante é que toda a programação do TV Correio da Manhã, canal 16 em Petrópolis, é veiculada em outras cidades aqui do interior do Rio de Janeiro, como Pati de Alferes, canal 16, Nova Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21, Paraíba do Sul e Três Rios. É só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios. Vocês vão ver uma excelente programação. É noticiário, são entrevistas, variedades e também a parte religiosa, tá certo? Então, nós vamos ver agora, ler o nosso Palavras de Vida Eterna, vindo de Emmanuel, através de Chico Xavier. E nós estamos exatamente no capítulo 88. Vasos de barro. Abre aspas. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a sublimidade seja da virtude de Deus e não de nós. Quem falou isso foi Paulo de Tarso. Nós encontramos isso na Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. E Emmanuel, ele discorre da seguinte forma: não te furtes a transmitir os dons do Evangelho. Se caíste, levanta-te e estende as mãos, construindo o melhor. Se estivestes em erro até ontem, reconsidera o gesto impensado e ajuda aos semelhantes. Se doente, permanece na confiança, encorajando e esclarecendo a quem te ouve a palavra. Se cansado, recompõe as próprias forças na fé e prossegue amparando sempre. Caluniado, perdoa e esquece o golpe, procurando servir. Menosprezado, não firas ninguém e esforça-te por ser útil. Perseguido, esquece o mal e faz o bem que possas. Insultado, ouvida toda a ofensa e auxilia sem mágoa. Em meio de todas as fraquezas e vicissitudes que nos rodeiam a alma,
estejamos convictos com o apóstolo Paulo de que possuímos o conhecimento da verdade e a flama do amor, como quem transporta um tesouro em vasos de barro, para que a excelência da virtude resplandeça por luz de Deus e não a nossa. Então nós vemos, gente, que ele fala aqui em dons espirituais, os dons do Evangelho, não é isso? Não te furtes a transmitir os dons do Evangelho. É a boa nova que Jesus nos trouxe lá de trás. E nós vemos também que Deus nos deu os dons espirituais. Isso está lá em 2 Coríntios, capítulo 12. Você vai ver a descrição de todos os dons espirituais que ali se encontram. Mas o mais importante neste capítulo é o versículo 7. Utilizar os dons espirituais de acordo com o que for útil. Não é simplesmente, isso, aquilo e cobrando. Não. Porque Deus nos cobra alguma coisa? Não. Ele nos pede para seguirmos as leis perfeitas e justas que ele fez. Se temos algum problema, é porque nós erramos em algum ponto. Temos que voltar e nos redimir desses erros. Porque nós temos que ter o arrependimento, a reparação e a expiação desse erro. Então nós vemos como é importante todos os ditos que foram transmitidos da espiritualidade para conosco. Então nós vemos como é que é importante tudo isso. Por que que nós entramos nesse raciocínio? Porque hoje nós vamos estudar no Livro dos Espíritos os caracteres do homem de bem. Claro, para seguirmos e nos elevarmos espiritualmente, nós temos que ser pessoas de bem. Mas aqui ao meu lado, gente, está o nosso companheiro, professor e amigo Carlos Gama. As suas considerações iniciais, Gama. Tudo bem, apesar de que ontem, como nós não viemos aqui fazer o programa, certo, não foi possível, eu não estou bem de saúde. Certo. A minha voz mesmo está demonstrando isso. Estou com dificuldade de falar. E com um problema gastro me importunando muito, mas estamos aqui falando, comentando. Peço a Deus que você continue me ajudando e ajudando a todos nós, mergulhado como você está para a doutrina espírita. Com certeza. E sempre que precisar, pode vir nos ajudar. Pedir ajuda, que aqui estou. Tá certo? Então, vamos para a pergunta 918. São duas perguntas só e depois passamos então para o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, que é exatamente o homem de bem, tá certo? Vamos então, primeiramente, ao Livro dos Espíritos. Pergunta 918. Por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? Está sendo gravado também. Eu peço licença, vamos ter um primeiro intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já.
Enfoque Espírita, voltando em seu segundo bloco. E nós estamos exatamente em O Livro dos Espíritos, pergunta 918. Vou repeti-la a pergunta. Por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? Vamos lá. Isso. Prezados irmãos, estou entrando agora na jogada também. Aham. Eu não estou muito bem de saúde, o Vecmira já me ajudou no caminho. Aham. Sabemos que temos problemas já há algum tempo, porque eu estou afastado dos prazeres da vida de propósito, né? Então, A resposta da tenho lutado muito com 918. dificuldades. Isso, por favor. Por que indício se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe levará o espírito na hierarquia espírita? Ou seja, o que a gente tem que ver? Como é que eu reconheço quem está tratando na condição de presidente da Casa Espírita ou de diretor de divulgação? Uhum. Então, ele quer falar, vai falar. O que ele vai falar? Ele não tem curso de oratória. Certo. Nem sempre ele estudou A digamos, oratória. a doutrina tão profundamente. Uhum. O espírito, diz os espíritos, respondendo à pergunta, o espírito prova a sua elevação com todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. E quando verdadeiramente e antecipadamente compreende a vida espiritual. Então, tem aqui, depois disso, uma longa Resposta, reflexão, né? que eu gostaria de ler, porque é o essencial. É o importante, isso. Então, em primeiro lugar, entendamos o seguinte, nós queremos saber quando é que a gente se transformou em homem de bem, De bem. Uhum. se estamos agindo para tanto. Então, vamos lá. Isso também está abordado em parte no capítulo 17, tem 3. De O Livro dos Que Espíritos. diz, Do verdadeiramente, Evangelho. homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade, Uhum. na sua maior pureza. Se interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez tudo bem que podia, se ninguém tem motivos para dele se queixar. Enfim, se fez aos outros o que desejara que eles lhe fizessem. Bem, esse é o primeiro item. A primeira coisa é praticar a lei de justiça, amor e caridade. Isso como resumo. Continuando a leitura da resposta da pergunta, que é a pergunta 918 do Livro dos Espíritos. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição, e sacrifica seus interesses à justiça. É bondoso, é humanitário, é benevolente para com todos, porque vê irmão em todos os homens sem distinção de raça nem de crença. Se Deus lhe outorgou o poder e a riqueza, considera essas coisas como um depósito que lhe cumpre usar para o bem. Delas não se envaidece, por saber que Deus, que lhe as deu, também lhe as pode tirar. Se sob a sua dependência a ordem social colocou outros homens, o que normalmente não acontece, trata-os com bondade e complacência, porque são iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar moral e não para os esmagar com seu orgulho. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também precisa da indulgência dos outros, e se lembra dessas palavras do Cristo: atira a primeira pedra daquele que estiver sem pecado. Não é vingativo. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas só por se lembrar dos benefícios, pois não igora que, se houver perdoado, também assim será perdoado. Respeita, enfim, os seus semelhantes, todos os direitos que as leis da natureza lhe concedem, como quer que os direitos lhes sejam respeitados. Então, isso é um princípio, uma baliza dura, discreta, por algumas pessoas que compreendem a grandeza da doutrina espírita, sempre dizem assim, está vendo aquelas coisas, aquelas pessoas não são preparadas quando fazem as palestras. São sim.
Mas é que é uma coisa tão evidente e que as pessoas não estudam, porque isso aqui não interessa a eles, mas deveria interessar. Entendi, entendi. É muito importante Então, Gama, as características que exatamente em conjunto constituem aquilo que nós chamamos de uma sequência de circunstâncias que a gente vê todos os dias quando estamos aí. Perfeito. Então, nesse complemento de Allan Kardec, lá em cima diz assim: verdadeiramente o homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Então nós vemos que, veja bem, gente, olha como o Livro dos Espíritos é muito bem organizado para que uma pergunta complemente outras. Então, lá na pergunta 886, diz assim, olha o título, Caridade e Amor do Próximo. Olha a pergunta, 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgências para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Olha que coisa interessante. Então, para nós começarmos a sermos uma pessoa de bem, nós já temos 3 situações que temos que observar nos nossos atos. Claro, tá? Então, nós vemos lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, a mesma coisa. Olha só. E mais à frente, ele diz que, possuindo o sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer restrição e sacrifica os seus interesses à justiça. Isso é simplesmente maravilhoso, gente. Porque fé, esperança e caridade, qual é delas a maior? Jesus disse exatamente a caridade. Nós temos que fazer a caridade ao próximo, mas também temos que fazer caridade para conosco. Se não conseguirmos fazer determinadas coisas, isso não é erro. É caridade para conosco, não é isso, Gama? Porque se você não estiver bem, automaticamente, se você for ajudar o próximo, não vai ser tão proveitoso para o outro como deveria ser. E, ao mesmo tempo, também não é proveitoso para você, porque a gente sempre capta alguma dessas coisas para nós mesmo, porque isso é importante para a nossa pessoa. Não é isso? Mas, Gama, já nos avisaram que temos que fazer um segundo intervalo. Isso é importantíssimo, porque muitas vezes a gente, por questão de delicadeza, repassa a mensagem espírita para terceiros que nós queremos homenagear, mas homenageamos a eles sim, mas prejudicamos a divulgação da doutrina espírita. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse é que é o objetivo da nossa vida hoje. Tá certo. Então, ele diz lá mais à frente, é bondoso, humanitário e benevolente. Aí nós temos que ir, sabe para onde? Para a pergunta 642. Olha só como é a coisa. Olha o que diz a 642. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Não. Cumpre fazer o bem no limite de suas forças, porque responderá por todo o mal que é resultado de não haver praticado o bem. Olha só. Quando tiver disposição de praticar, pratica, seja o que vai acontecer. Exatamente, pratica. mas pelo menos você fez. Mas, Gama, já nos avisaram que temos que fazer um intervalo, tá certo? Perfeito. Pessoal, nós temos que fazer um outro intervalo, voltamos daqui a 1 minuto. Até já.
Alô, pessoal. O programa Enfoque Espírita voltando em mais um bloco. E nós estamos falando sobre os caracteres do homem de bem. Então, nós vemos que na pergunta 918, nós podemos ir também para a pergunta 975. Olha só que interessante, eu só vou ler o final dela, tá certo? Porque, olha, vamos lá. Ficai sabendo, o espírito sofre por todo o mal que praticou ou de que foi causa voluntária, por todo o bem que houvera podido fazer e não fez. E por todo o mal que decorra de não haver feito o bem. Olha, isso está num nó cego para conosco, não tem como você pular fora disso, né, Gama? Perfeitamente. Não? Por quê? As leis de Deus são justas e certas. Ah, eu vou ajudar, mas hoje eu não posso, estou com isso, estou com aquilo. Você está pulando fora da situação. Aí depois alguma coisa não dá certo para você, o que acontece? Você fica, por que não deu certo? Claro, você não executa as leis de Deus perfeitamente e fica difícil. Então, continuando lá na 918, nós vemos lá praticamente quase no penúltimo parágrafo que diz assim: não é vingativo. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para só se lembrar dos benefícios, pois não ignora que, como houver perdoado, assim perdoado lhe será do outro. Claro. Para Deus, nós temos que, se você houve algum problema, nós temos que passar por 3 situações: arrependimento, reparação e expiação. Isso é importantíssimo, o perdão, perdoar o próximo. É uma das qualidades para que você possa ser uma pessoa de bem. Ah, mas ele fez isso contra a minha pessoa, fez isso a coisa. Tá bem. Mas você, como já é sabedor do perdão, perdoa. Mais à frente, ele vai dizer: puxa vida, eu fiz isso, aquilo contra você, e você não retrucou? Eu falei: não. Você devia estar no mau momento e criou uma situação. Tudo bem. Ninguém precisa ser espírita para se salvar, mas tem que ser um homem de bem. Exatamente. Quando se fala homem de bem, generaliza-se a expressão homem de bem. Quando poderia dizer homem ou mulher de bem. É isso. Mas se falasse mulher de bem, ia excluir as outras que não são. Não são. Enquanto a do espiritismo não quer excluir, então dos homens ele não diz isso. Tá? Apenas tem alguns requisitos que, se puder, a gente pode apontar. Exato. Por exemplo, se você for na pergunta 918... 918. É a que nós estamos agora, né, Gama? É. E Tá você certo? vê, então, por quem disse se pode reconhecer em um homem o progresso real que ele elevará o espírito
Na hierarquia espírita. O espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Claro, se você faz tudo o que Deus pede, ou Ele colocou em suas leis, você as pratica, claro que sua vida espiritual vai ser ampliada a sua compreensão para que você possa ir em direção a mundos mais venturosos. É claro. surpreendente que a doutrina espírita, sem ter propaganda e meios de divulgação, ela tem, no entanto, respostas notáveis que um bom professor de moral e de verdade espírita pode aprovar ou não, seus atos, né? Perfeitíssimo. Por exemplo, você vê ali verdadeiramente o que é um homem de bem. Quem faz isso? Verdadeiramente é o que pratica a lei de justiça, amor, caridade, na sua maior pureza. Pode ler todo esse texto. Vamos lá. Se interrogar a própria consciência... Que isso é importantíssimo, é o básico. É o básico. Sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei. Se não for o mal, se fez todo o bem que podia. Se ninguém tem motivos para dele se queixar, enfim, se fez aos outros o que desejara que lhe fizessem. Ora, então nós vemos aí, gente, faça ao próximo o que você gostaria que lhe fizessem. E é uma coisa interessante. Leia mais 2 ou 3 parágrafos. Isso. Assim. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer restrição e sacrifica seus interesses à justiça. Então já temos que ser aquilo que nós chamamos de um homem de bem de fato. De fato. Não adianta maltratar empregado ou subordinado na sua firma. Não pode, né? Não há. A seguinte, é bondoso, humanitário e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raças nem de crenças. E se ele for um homem rico? Você o trata bem também. Então, vamos lá, seguimos mais um pouquinho. É muito importante essa pergunta. Se Deus lhe outorgou o poder e a riqueza, considera essas coisas como um depósito de que lhe cumpre usar para o bem. Delas não se envaidece por saber que Deus, que lhes deu, também lhes pode retirar. Quer dizer, na realidade, gente, vamos lá, Deus não retira nada. Não. Ele simplesmente, bloqueia você em determinadas coisas. Sim. Por exemplo, você... Agora, é muito comum, eu quero ser um médium vidente. Quero ver, quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero ver os espíritos. Isso é uma coisa que Deus, ele trava no indivíduo. Por quê? Ele pode dar a quem tem merecimento, gente. Moral. O Gama complementou. Merecimento moral. Porque ver espíritos, tudo bem. Uns podem, outros não. Por quê? Porque senão o pessoal diz assim, eu estou vendo ali um espírito que não é muito bom para com você. E o pior, você começa a cobrar por isso. Deus não quer isso, gente, de forma nenhuma. Olha, existe eu não sei se está na Bíblia, mas de graça recebestes... De graças dai. De graça darás. Exatamente.
Gente, para que nós vamos cobrar uma coisa que Deus colocou em nossas mãos, um dos dons espirituais? Sem que a gente tivesse feito tanto esforço assim, né? Não é? Foi só dedicação e explicar aquilo com calma. Exatamente. Olha, é possível que com isso, com aquilo, de acordo com o que você está vendo. Mas aí vem também aquele sentimento de grandeza. Ah, eu sou vidente, eu sou isso, eu sou aquilo. Quer dizer, é orgulho. Gente, Jesus era orgulhoso e fazia tudo isso. Ele simplesmente fazia isso e Nas ia adiante. Nas considerações de Kardec, você poderia ler nas considerações as 3 que ele acha mais importantes. Sim. Possuído o sentimento de caridade. Amor e justiça. Claro. Nós temos que ver que tudo isso vai depender exatamente da sua elevação moral. Por isso, nós estamos o título é Da Perfeição Moral. Pergunta 918, está lá Porque observemos bem, a terceira parte de O Livro dos Espíritos, ela é diferente, estranha, porque ali não está esclarecendo muito, mas mostra justamente certos princípios que são fundamentais, por isso são aprofundados aqui, porque ele fala na moral do praticante espírita. Seja ele médium ou não, mas ele tem que ser um homem de bem. Exato. Aliás, pessoal, veja bem, não é só os, entre aspas, eu vou colocar assim, espíritas que veem espíritos. Não. Todo ser humano no planeta Terra tem essa possibilidade. Exatamente. Seja de qual for sua crença. E, de repente, você diz assim, eu estou vendo uma pessoa ali, mas foi meu pai, mas ele já morreu muito tempo atrás. Por que você viu? Porque você tem esses dons espirituais dentro de você. Porque quando Deus nos fez, Ele transferiu uma pequena gota do seu saber para nós. Nós somos a criação dele. Ele vai deixar o Léo, a pessoa, de forma nenhuma. E não deixa, gente. Quer ver, confirma isso? Leia o restante na própria resposta dessa pergunta. Verdadeiramente o homem de bem continua... lá. Possuído. Verdadeiramente o homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade. Agora vai embaixo. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição e sacrifica seus interesses. As qualidades que se pede que ele tenha. Então, as qualidades são ser bondoso, humanitário e benevolente para com todos. Só porque você não gosta de uma pessoa, isso não importa. A pessoa, se levou um tombo, vai lá e ajude. Exatamente. E continuando, se sob a dependência colocou outras pessoas vinculadas àquela casa espírita, se sob a sua dependência. Se sob a sua dependência a ordem social colocou outros homens, trata-os com bondade e complacência, porque são iguais perante Deus. Somos todos iguais. Nós temos que citar aqui agora que eles também estão gravando, né? Sim. Isso é importantíssimo, isso é fundamental. Exato.
Porque cada um está no grau evolutivo que lhe compete, gente. Infelizmente, se fulano A alcançou um determinado patamar, é porque ele trabalhou por aquilo e se modificou, não é isso, Gama? Exatamente. Agora vem o outro e diz assim, mas fulano é assim, 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 por que eu não sou? Nós temos muito comum entre nós digamos assim, um ditado popular que tem, atire a primeira pedra daquele que estivessem em pecado. Mas olha o que o do Espiritismo ensina. É indulgente. É aonde está? É indulgente. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também precisa da indulgência dos outros e se lembra destas palavras. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Aliás, é uma passagem linda de Jesus, né? Quando ele está em um certo lugar, lá em Jerusalém, e encontra uma pessoa, uma mulher com hábitos diferentes. E o pessoal quer apedrejar. Jesus simplesmente não pegou nada para atirar na mulher, mas levantou-se e disse, quem tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Gente, o que o povo fez? Todo mundo largou as pedras, o que tinha na mão, no chão. E olha que isso acontece todos os dias no Brasil, hein? Quantas vezes nessas reuniões trabalhistas você vê situações de conflito muito acentuado. De conflito, né? Podia haver uma condescendência, entender como é que Exato, perfeito. Então nós vemos mais à frente lá, se alguém lhe fizer alguma coisa contra, perdoa. Aí diz assim, não seja vingativo. Você fez isso comigo, você vai pagar um dia. Quem somos nós para sermos juízes dos outros? Nós temos uma coisa chamada consciência. Essa consciência, quando erramos, ela nos acusa em algum momento das nossas existências. E aquelas pessoas que dizem que eu sou de bem, que você pode ver, eu nunca fiz mal a ninguém. É o suficiente? Não. Então vai a pergunta 642, passa isso para os nossos irmãos. 642, vamos lá. Estou cansado de passar, não esqueço 642, vamos lá. 66664. Ela devia estar aqui no meio dessas. 642, Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Olha lá, não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, veja bem, essa é uma coisa, eu vou falar com orgulho, e desculpem, eu não tenho intenção de agredir quem quer que seja. Veja nas minhas palavras o que eu estou falando. Não estou agredindo ninguém. Porém, eu acho que nesse aspecto, a doutrina espírita é o único caminho para Deus que é apontado por sempre, em que a gente enfatiza a força moral. Tá? Certo. Então, eu não tenho o direito de ter outras famílias, prejudicar outras pessoas, furtar no meu trabalho, favorecer pessoas da minha família, contrariando aos outros. Agora, tem o dever ético e moral e ensinar moral para os nossos filhos, quando muitas pessoas estão pensando apenas de ensinar a prática de determinados princípios para que ele ganhe recursos necessários e indispensáveis à vida, para que ele se mantenha com dignidade. Tá certo. Agora, se não faz isso, ele já está errando, já está se enquadrando aí. Infelizmente. Mas, Gama, já nos avisaram que nós temos que fazer um outro intervalo. Tudo bem. Tá certo? Pessoal, nós temos que fazer um outro intervalo. Voltamos daqui a 1 minuto. Até já.
Alô, pessoal. É o programa Enfoque Espírita voltando em seu último bloco. Tá certo? E nós estamos falando exatamente sobre os caracteres do homem de bem. Nós só fizemos uma pergunta porque há tantas variações, tantas coisas boas ligadas a outras perguntas dentro do Livro dos Espíritos, que nós temos que ir e voltar dentro do livro, tá certo? Para que todos nós possamos fixar melhor essa doutrina e tentar colocar em prática, tá certo? Então, e nós vemos então que o conhecimento de si mesmo é muito importante. Isso lá na pergunta 919. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Olha só. Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conheça-te a ti mesmo. Quem falou isso foi Sócrates, lá na Grécia, não sei bem qual foi o período, mas ficou gravado isso. Aliás, nas ruínas de um templo, onde se fazia a leitura, né, ia se consultar esqueci o nome, mas era o oratório de Delfos, tá? E está escrito lá, em grego, lógico, conheça-te a ti mesmo. Entendeu? Então nós vemos, gente, que isso é muito importante. Aqui na pergunta 918 você encontra a resposta. Se sob a sua dependência, vamos lá, você estava lá embaixo. Vamos 918. lá. 919 ou? 918. 18. Então, sob a sua dependência. Sob sua dependência. Está aqui. Se sob sua dependência a ordem moral colocou os outros homens, trata-os com bondade e complacência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com seu orgulho. É aquele tal negócio. O orgulho. Porque todo mundo pode errar, então não vamos. Errou, vamos perdoar, pedir para ele não reincida no erro. Exato. E seguir em frente, né? E vamos nos corrigir, né? Para a gente não venha a errar novamente. Porque senão fica uma coisa, como que se diz? Como se fosse uma roda. Sempre volta no mesmo lugar onde você errou. E você tem que parar ali uma hora para corrigir aquilo. Por isso o pecado chamado sexual, pecado sexual que o homem e a mulher também, cada um do seu lado, que comete, né? Depois quando é chamada a atenção, seja por terceiros, seja pelas circunstâncias, seja por seres familiares. Então é importante que se entenda isso, que assim, se dependência social, o homem colocou um ligado, Deus colocou o espírito ligado um ao outro, é para respeitar mutuamente. Sim, não dá para imaginar errado. Exato. E que errar vai estacionar naquele estágio moral que está. Exato. Não vai para frente. Não vai mesmo. Porque a hierarquia espiritual, gente, não é assim, passou o ano, já vou para o seguinte. Não. Você tem que ter o conhecimento e a moralidade para você conseguir ir para um estágio superior. Vai depender do merecimento. Então,
para você melhorar a sua posição após a morte, o que você tem que fazer? Fazer o bem, com justiça, amor e caridade. E praticar o quê? Praticar a caridade na sua mais pureza, na sua maior o que pureza. diz a pergunta que desce assim, ó. 6, 4, 2. 6, 4, 2. 6, 4, 2. Vamos lá, vamos voltar letras. ela. 6, 4, 2. Então, olha lá, olha. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Olha, gente, então a gente tem que verificar que a coisa tem que seguir o seu padrão de acordo com as leis de Deus. Então, quando Kardec está terminando o Livro dos Espíritos, ele fez questão de colocar a pergunta 975, que eu recomendo que você ler agora. 975. É outra vez aquela pergunta, ó, 9, próximo, abaixo, que não 7, é par, é ímpar. 9, 7, 5. 5. Né? Então, a gente vê... Olha, lá no final, lá no meio, né, diz assim: ficai sabendo, o espírito sofre por todo o mal que praticou ou de que foi causa voluntária. Olha só, por todo o bem que houvera podido fazer e não fez. Por todo o mal que decorra de não haver feito o bem. São 3 situações. Essas oportunidades na vida de uma pessoa podem demorar séculos para acontecer de novo. Porque Deus sempre vai nos ajudar, e várias vezes, não uma. Mas ele existe de nós também, digamos assim, uma complacência justa, porque você errou. E errou comprometendo-se com aquela que outra pessoa. Né? E você vai dizer assim, isso não acontece? Como? Acontece até entre casais. Sim. Porque o marido trai a mulher e depois. Ah, mas foi só aquele momento. Não, senhor. Você sujou o caminho. Já houveram outras vezes. Ah, eu vou pedir perdão e depois eu sigo. O perdão pode acontecer, mas você vai ter que reparar. Ah, sim. Reparar significa que você vai voltar à vida material daquela circunstância para poder resgatar. Perfeito. Pois é, Gama, mas infelizmente já nos avisaram que estamos no nosso final. Tá certo? Certo. Pessoal, infelizmente o nosso tempo está esgotado, tá certo? E pedimos que o nosso Pai Eterno cada vez mais tenha piedade de nós pelos erros que ainda praticamos. Posso dizer isso para você? Sim. Recomende que o nosso irmão não diga o que é. Diga para ele. 982. Adoro essa pergunta. 98. Se você hoje, a partir de agora, ou a partir do dia que amanheceu, hoje, você comece agora mesmo. Tudo isso. 982. Olha só. Será necessário que professemos o espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurada a nossa sorte futura? Se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem, ou que não tiveram ensejo de esclarecer-se, o que seria absurdo. Só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Se for o centro espírita correto, digno, bem administrado, como também, eu sou sincero em dizer, porque eu não ataco, as igrejas que fazem caridade, respeito, ajuda aos outros, implica e ensinam bem, estão corretas tanto quanto o espírito. Sim. Porque Deus não quer que se apresente a gente pelo palavreado, mas para que a nossa vida seja uma porta aberta
a grandeza de Deus. Exato. Mas, Gama, infelizmente agora encerrou mesmo o nosso tempo. Essa foi hoje um dia em que nós tocamos num assunto que é tão importante. Muito importante, entendeu? Exato. Para que a gente leve bem o nosso encargo nessa vida. Então, pessoal, a gente sempre encerra o nosso programa com determinadas frases. E é o seguinte: reencarnação, o caminho e solução dos nossos problemas. As suas considerações finais, Gama, por favor. Existe uma coisa interessante, é tão fácil dizer que eu perdoei e vai em frente, mas perdoar e manter, às vezes até convivência com pessoas que erraram, estão pedindo perdão, porque não sei o quê, vamos aceitar. Sim. Você não vai perdoar todo dia, porque senão também é falta de vergonha. Mas se você realmente vai perdoar uma vez, porque ela ou ele traiu, porque não justifica. A traição não justifica. Não. Entendeu? Eu até, às vezes, me penitencio, me policiando, porque quando eu digo sempre, quer dizer, eu quero dizer que eu tenho inimigos, porque eu não desejo mal para ninguém. Tá certo. Entendeu? Até lamento se alguém é da minha família e procede mal, ou se alguém é de outra família e procede mal e vem a meu conhecimento e pede uma opinião, uma sugestão, uma orientação, eu digo sim, posso dar, com todo respeito, todo carinho. Sim. Eu vou dizer com isso que eu estou concordando com o que ele fez. Certo. Estou dizendo que ele merece o perdão e a caridade. Perfeito. Deixa que resgatar. Deus tem o capítulo 4 do Livro dos Espíritos, mostrando como é que deve ser feito o perdão. Perfeito. Gente, até a próxima semana, se Deus quiser. TVC, a TV do Correio da Manhã.